Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina. Neste sábado, 26 de abril, o tema da lição é As Nações, parte 2. Nesta semana que passou, nós estudamos As Nações, parte 1. Nesta semana, nós vamos estudar mais uma vez, vamos continuar com o estudo deste tema relacionado às nações, parte 2. O texto base está no livro de Salmos, no capítulo 46 e o versículo 10, que nos diz o seguinte: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Queridos, a lição desta semana, ela está cheia de surpresa para nós. O tema desta semana que nós vamos estudar é um tema um pouco complexo e que exige muito, mas muito mesmo, da nossa leitura bíblica, principalmente, do nosso conhecimento. Somente teremos um vislumbre do que a palavra de Deus tem a nos dizer se nós meditarmos nela diariamente. Este tema ele tem causado, ao longo dos séculos, muitos conflitos entre estudiosos, entre teólogos, entre pastores, entre pessoas que têm alguma afinidade com a Bíblia. Ele tem causado muitos conflitos relacionados a isso. E nós vamos ver ao longo desta semana o que de fato este tema nos diz, esta lição vai nos trazer. Ao longo dos séculos, alguns têm argumentado que Deus desejava a queda e que era a sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado e a morte, e assim o levassem na pessoa de Jesus à cruz. De outra forma, ele poderia ter demonstrado de modo impactante seu amor pela humanidade. A ideia é que Deus precisava que a humanidade pecasse. Essa é uma ideia, uma sugestão horrível. Jamais foi intenção de Deus que Satanás ou a humanidade pecassem. Queridos, aqui tem uma pergunta para nós. A pergunta é a seguinte: de que outra forma ele poderia ter demonstrado de modo impactante seu amor pela humanidade? Eu tenho certeza que todos vocês que estão nos ouvindo, que nos ouvem diariamente, já ouviram pessoas dizerem o seguinte: se Deus é amor, por que que ele permitiu o sofrimento? Se Deus nos ama, por que que tantas pessoas sofrem? Por que que tantas pessoas passam fome? Se Deus nos ama, por que que ele permitiu que Adão e Eva fossem enganados pelaquela serpente, por Lúcifer, que se personificou naquela serpente? É por isso, queridos, que no início da lição eu disse que esse tema ele é bastante complexo e exige muita leitura, uma perícia bíblica por parte de nós, para que possamos entender o papel, para que possamos entender o objetivo que Deus tem por mim e por você. Queridos, nesta semana nós vamos examinar os problemas causados pela queda da humanidade e o desejo de estabelecer um governo humano em oposição ao governo divino. E essas verdades elas são reveladas poderosamente no livro de Daniel. Essas verdades elas estão contidas principalmente no livro de Daniel, que é um dos livros que nós estamos estudando na lição desse trimestre, que mostra que Deus estava certo quando advertiu o seu povo sobre o que aconteceria quando se afastassem dele e escolhessem reis terrenos. Queridos, quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos nos aproximando do território da morte. Não é que Deus deseja o nosso mal, não é que Deus quer que nós morramos. A Bíblia diz que Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Porém, quando nós nos afastamos de Deus, ou seja, quando nós nos afastamos de Jesus, que é a vida, nós estamos nos aproximando do território da morte. Então a morte é uma consequência dos nossos pecados. Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, a vida eterna. Então, Deus ele só pode dar aquilo que ele tem. E o que Deus é? Deus é vida. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ao passo que nós nos afastamos de Jesus, nós estamos indo para esse vale tenebroso, para esse vale escuro. Mas não é porque Deus deseja que a gente morra. A Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do ímpio, não se agrada da morte de ninguém.
Porém, se nós nos afastarmos dele, certamente estamos indo para este caminho. Então, queridos, aqui nós colocamos um ponto na lição deste sábado, nessa introdução. A lição ela promete muito. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração aí mesmo onde você está. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Abençoe cada telespectador, solucione os impossíveis de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.